vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, muita coisa para a gente falar a respeito do próximo jogo contra o Vitória em São Januário. Ingressos à venda, mas de forma bem tímida, tá? Poucos ingressos sendo comercializados. Parece que o torcedor não tem tanta confiança nessa partida. Tem alguns que querem fazer um protesto de público zero e outros estão com medo de alguma situação mais hostil acontecer durante esse jogo. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, sobre a arbitragem, sobre jogadores que foram reintegrados ao elenco que podem ajudar ou não nessa próxima partida. Vamos falar também sobre a questão envolvendo a empresa americana 777 Partners. Mais um dia sem treinador e o Vasco à deriva nesse oceano que é o mundo do futebol. É um absurdo o que vem acontecendo, a administração da SAF é muito frágil e a gente vem também analisando todas as questões envolvendo um possível parceiro com o clube associativo para a detenção dos direitos, né, das ações do futebol. Mas antes da gente começar, dá uma moral rapidinho, deixa o joinha aqui embaixo, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E claro, você que sonha em estar em São Januário, assistir um jogo do Vasco, antes mesmo da reforma, né, e ampliação que está chegando aí, a votação próxima semana a respeito aí do potencial construtivo, eu vou trazer uma novidade para você. Antes da gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. O Vasco enfrenta o Vitória em São Januário no próximo domingo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e o Vasco vem numa série de derrotas que vem incomodando o torcedor, automaticamente incomodando o torcedor. Não temos uma procura muito grande por ingressos, né? Pouco mais de 5 mil ingressos foram comercializados até então. Vale lembrar que existe um público, né, com tópicos diferentes. Um querendo público zero em forma de protesto. O outro não está gostando da performance da equipe e acaba mesmo se afastando dos jogos e propriamente das partidas no Campeonato Brasileiro. E 3, que é a questão envolvendo o perigo, o medo de acontecer alguma coisa em São Januário de forma um pouco mais hostil, né? A gente tenta analisar essas 3 situações que podem estar agravando a venda dos ingressos, mas é óbvio, né? A situação envolvendo a tabela, o futebol, a performance desportiva e tudo aquilo que envolve a administração da Vasco SAF e também a questão da comissão técnica, a gente começa a ter aí um afastamento óbvio e evidente do torcedor do Caldeirão de São Januário. Isso é porque a gente tem até hoje, estamos aí quase 2 semanas sem um treinador. E isso é um absurdo para um clube que tem uma marca tão grande, para um clube que precisa muito de uma representatividade fora. A gente sabe que existe a questão do associativo e da Vasco SAF, essa administração ela é literalmente única da Vasco SAF, então a gente tem que cobrar Lúcio Barbosa, Pedro Martins, entre outros responsáveis pela Vasco SAF, pelo futebol, porque o que está acontecendo no futebol do Vasco é um tremendo absurdo e a gente não pode deixar passar o quanto antes essas figuras que vêm ferindo, né, de forma amadora essa administração. E eu falo para vocês,
2 semanas, quase 2 semanas sem um treinador é um completamento desastre. É porque a gente não tem um trabalho. A gente está perdendo literalmente 15 dias, né? Ali 2 semanas, 14 para 15 dias de um treinador que não vai permanecer, não vai ficar, esse trabalho não vai continuar. Então a gente começa a eliminar vários dias, porque daqui a pouco chega aqui um treinador no Vasco para comandar essa equipe e muda tudo do que nos últimos 15 dias foram implantados. Então são coisas que são literalmente absurdos. O Vasco entra com o Rafael Paiva novamente contra o Vitória. Isso também não é culpa do Rafael Paiva. O treinador não tem nada a ver com isso, não pediu para estar ali. É um funcionário que estava lá no sub-20, foi colocado ali de forma, vamos dizer assim, emergencial e vem sofrendo com isso porque não consegue dominar as ações da equipe, não consegue manter ali a performance de alguns jogadores, até mesmo o Vasco tem algumas pioras, algumas variações durante o jogo, psicológicas e também técnicas, e a gente começa a ver o barco sem o seu comandante, sem a deriva, e quem deveria assumir, né, e comandar esse percurso, que é o CEO Lúcio Barbosa, que hoje também temos diretor executivo, que é o Pedro Martins. Isso não acontece. Isso fica cada vez pior. A comunicação é muito ruim, o torcedor fica literalmente à deriva automaticamente. O que o Lúcio Barbosa, o que o Pedro Martins e as pessoas que administram hoje a Vasco SAF fazem, traz ainda mais para o torcedor uma ansiedade desnecessária, no qual coloca em xeque todo o dia a dia, o jogo contra o Vitória, o próximo jogo também do Campeonato Brasileiro, e a culpa não é do torcedor, longe disso, porque o responsável por pegar a ansiedade e atacar no torcedor a falta de comunicação, a falta de apreço e o trabalho que não aparece, porque todas as vezes que a gente fala que a Vasco SAF não se comunica com o torcedor, você cria uma ansiedade no mesmo, né? Cria uma ansiedade na torcida. Mas as pessoas falavam, né? Não, eles estão trabalhando em silêncio. Esse que é o pior, eles não estão trabalhando. Então, é um silêncio porque não tem o que falar e porque não existe trabalho. É um amadorismo absurdo e a gente começa a ficar preocupado com isso, né? A gente vê situação envolvendo treinador, uma espera, uma passividade absurda e o Vasco na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É completamente desconectado o que está acontecendo hoje na Vasco da Gama SAF, né? Enfim, Vasco enfrenta o Vitória com a arbitragem de Rafael Claus no domingo, ainda não confirmado, mas praticamente certo, às 8h30, às 18h30 da noite, né? Às 6h30 da tarde. A gente vai estar trazendo para vocês imagens exclusivas, vamos estar fazendo toda a cobertura desse jogo e muito mais. Ponto. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo a 777, né? A gente sabe que ela vem sofrendo algumas ações judiciais, né, a respeito de fraudes, de empréstimos. Agora ela está sob o controle de uma seguradora chamada eCape e a gente começa a avaliar toda essa questão contratual, que a gente também não sabe, toda essa questão da lei da SAF, que pode ser ferida ali, uma regra de 2021, que foi promulgada em 2021, e podendo aí o clube associativo retomar ou até mesmo judicializar para ser de forma totalitária uma quebra de contrato, uma cláusula de rescisão, e a gente não sabe ainda como que vai acontecer esse processo, porque existem cláusulas de confidencialidade, a gente não sabe o que foi estimado para isso, né? Mas enfim, a gente vai estar analisando, a gente vai estar trazendo para vocês todas essas informações e, claro, peço para você deixar o like, correr lá nos comentários para deixar a sua opinião e daqui a pouquinho, tá? A Hora do Vasco, meio-dia, com Edu Canelas, eu e Leonardo Bara. Tô te aguardando. Forte abraço, saudações vascaínas.